Audio Jungle. Audio Jungle. Que coisa maravilhosa estar com vocês aqui nessa noite. Para mim é uma grande honra, né? E eu quero mais uma vez, né, aproveitar esse ensejo, essa oportunidade de agradecer pelo convite a todos os pastores aqui presentes, a apóstola Marilda, muito obrigado, tá bom? Das outras vezes que eu vim aqui, minha esposa não estava, né? Eu sempre deixava o abraço dela, mas agora ela está aqui, você já pode receber da vida dela mesmo, tá bom? Vocês estão prontos? Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: meu irmão, você está pronto? Ô, glória, olha para o outro, diga: você está pronto mesmo? Glória a Deus. Vamos lá? Graças a Deus. Então, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra lá em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos, capítulo 17, versículo 11. Ô, glória. Atos 17, 11, eu vou começar a ler para nós ganharmos tempo. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Eu li na versão King James, mas na versão da Bíblia Viva, ele diz algo interessante. Ele diz que o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os tessalonicenses. A Bíblia na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ele diz que o povo, os bereanos, eles ouviam a mensagem com muito interesse. Então observe, irmãos, que quando nós vimos essa passagem, talvez você já tenha escutado ou já tenha visto isso, nós precisamos entender algo maravilhoso aqui, que o Senhor quer ministrar para nós, é que de fato não passou batido ao meu coração a respeito dessa igreja tessalônica, o porquê os bereanos eles receberam a palavra do Senhor, pela vida, né, dos apóstolos, tanto pela vida do apóstolo Paulo, quanto dos outros apóstolos, e a igreja tessalônica recebeu a mesma palavra, mas houve uma distinção, né, entre eles, na forma como eles receberam. E nós precisamos entender essa comparação e o que levou a eles serem chamados de crentes mais nobres, de um povo mais nobre. E eu creio que isso vai tocar o nosso coração para aquilo que Deus quer nessa noite. Você está aqui? Então, uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que quando nós lemos lá a carta lá de Tessalonicenses, nós começamos a ver, eu vou ler aqui alguns trechos, se você puder acompanhar, ótimo, se não, você pode ouvir para nós ganharmos tempo, tá bom? Mas vai ser necessário eu ler. Se você olhar, irmãos, a carta de 1 Tessalonicenses, por exemplo, você vai ver que parece contraditório o que o escritor do livro de Atos fala de eles não terem recebido a palavra da mesma maneira que os crentes da Bereia, os bereanos. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 10, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores dos nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com uma alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a qual ponto não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles mesmo no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertesse a Deus para servirdes
o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu li 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês receberam a palavra muito bem, eu estou parafraseando. Vocês receberam a palavra com alegria, não tem nada que eu lhe possa acrescentar. Ao contrário, a fama de vocês está percorrendo, por toda a Macedônia, de que vocês receberam a palavra cheios da alegria do Espírito. Mas observe, lá no livro de Atos fala que eles não receberam como os crentes de Bereia. Mas quando você lê agora, você para e você diz: meu Deus do céu, então realmente os crentes de Bereia, os bereanos, deviam receber em um nível muito mais alto, porque a própria Bíblia fala que o apóstolo Paulo, escrevendo para ele, diz: rapaz, eu não tenho mais do que acrescentar, do como vocês receberam a palavra. Mas sabe, irmãos, quando você continua lendo a palavra do Senhor, você ainda vai ver que eles recebiam a palavra com toda essa alegria, ainda passando por provas, ainda passando por tribulações e ainda passando por perseguições. Mas quando você lê toda a carta dos Tessalonicenses, e você vai, por exemplo, ler ainda a primeira carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 ao 15, você descobre agora e entende por que o escritor de Atos fez essa distinção. Porque diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao 15, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, Paulo escrevendo, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e o que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu li 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao 15. Observe, irmãos, que nós observamos que ainda que a igreja tessalônica, de um modo geral, recebeu a palavra com tanta alegria, existiam pessoas dentro da igreja, irmãos, que não recebeu essa palavra da mesma forma. Paulo, ainda escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: agora, vocês precisam demonstrar a outros. Que outros? Os insubmissos. Vocês precisam agora ensinar, doutrinar a outros. Que outros? Aqueles que estão fracos na fé. Vocês precisam ensinar a outros agora. Que outros? Aqueles que não estão correspondendo ao nível que os outros da mesma igreja estavam correspondendo. Agora você consegue perceber porque o escritor de Atos, ele falou que os crentes de Bereia eram mais nobres que os tessalonicenses, não por causa da igreja tessalônica, mas por causa de alguns que estavam ali, que foram expostos à mesma palavra, mas infelizmente estavam insubmissos e estavam fracos na fé. Vocês estão aqui comigo? Oh, glória! Então veja, eu vou lhe dizer uma coisa: é possível. Veja só, você está em uma boa igreja, recebendo boa palavra, mas não aproveitando isso. Oh, glória! Você não pode, pela vida de alguém, tirar o nível da unção, ou da palavra, ou da revelação que a igreja oferece. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: assim como a salvação é individual, a forma que você recebe a palavra também é. E isso vai fazer toda a diferença. Vocês estão comigo? Quando nós começamos a ler a palavra, aí você vai descobrir de fato o porquê tinham pessoas que recebiam a palavra de uma forma na igreja tessalônica e outras que recebiam de outra forma, inclusive fazia com que elas ainda estivessem fracos, ainda estivessem submissos. Ainda no livro de Tessalônicas, irmãos, no capítulo 2, versículo 13, você encontra a resposta. Por que havia essa distinção dentro da igreja? A Bíblia diz assim: outra razão, 1 Tessalonicenses 2,13, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que que, tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como a verdade, que é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes.
Observe que são levantadas 3 coisas nesse versículo. Observe que Paulo ele fala sobre ter recebido a palavra que de nós ouvistes, ele falando dele mesmo. Ele diz, acolheste não como homens, mas como de Deus. E ele diz, com efeito está operando eficazmente no que creram. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está agora mostrando o porquê dentro da igreja existiam pessoas insubmissas e fracas na fé. Porque, de fato, elas não receberam a palavra de Deus por meio de homens como precisariam receber. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, existem pessoas fracas na fé, insubmissas, porque elas não estão se deixando ser ministradas por homens de Deus. Elas não estão abrindo o seu coração. De fato, não era a totalidade da igreja, mas tinha alguns dentro da igreja que estavam com o coração preso, coração fechado, não abria nem para um trem. E Paulo está dizendo, isso está prejudicando a igreja. Por quê? Porque eles não estão recebendo a palavra como se fosse o próprio Deus falando com eles. Está comigo ou não, irmãos? Mas observe, isso não era toda a igreja de Tessalônica, mas alguns. Aí você vai começar a entender, porque agora no livro de Atos fala que os crentes bereanos eram mais nobres do que o de Tessalônica. Agora você vai entender o porquê a Bíblia viva diz que eles eram mais abertos a receber. Você compreende isso? Irmãos, nós precisamos entender que quando Paulo agora, nesse último texto que acabamos de falar, e acabamos de ler, que é 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, acolheste não como palavra de homens, mas de Deus. Essa palavra acolher é uma palavra que é também usada por Tiago, capítulo 1, versículo 21. Quando a Bíblia diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos é implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Em outras palavras, o que nós precisamos entender é que o povo, irmãos, não estava recebendo a palavra, e por consequência disso, estavam insubmissos e fracos na fé, por causa da falta de humildade no coração. Oh, glória! E sabe, irmãos, nós sabemos, eu creio que você sabe, que humildade ela não tem nada a ver com pobreza. Às vezes a gente olha para as pessoas e elas são pobres e nós dizemos, é uma pessoa humilde. Não, existe muito pobre orgulhoso. Como existe muito rico humilde. A humildade não tem que ser avaliada pelo quanto você tem no bolso. A humildade tem que ser avaliada como está o seu coração. Porque se o seu coração estiver fechado para a palavra de Deus, porque é alguém que está pregando essa palavra, então você pode estar sendo orgulhoso e não receber. E isso vai fazer você insubmisso e fraco na fé. Mas se você decide abrir a palavra de Deus, abrir o seu coração, independente de quem esteja pregando, mas pregando a palavra de Deus, isso vai fazer você ser forte na fé. Oh, glória! Vocês estão aqui? Humildade é ter um coração ensinável. E esse era o problema da igreja de Tessalônica. Agora, uma coisa que eu quero lhe dizer. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, irmãos, e o escritor do livro de Atos, ele diz que os crentes da Bereia eram mais nobres do que o da Tessalônica, não era porque os crentes da Bereia, quando terminava de pregar, necessariamente ia lá, olhava, citava tudo que foi pregado, tudo escrito lá, e conferindo passo a passo. Não era somente isso. Porque você pode estar fazendo isso agora mesmo e não ter problema. Mas você pode estar fazendo isso agora mesmo com problema no coração. Não disposto a receber, mas disposto a criticar. Você está aqui ou não? Então o problema não é você averiguar, você pode. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos julgar a profecia, ou julgar o profeta, mas a profecia. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. O problema estava, preste bem atenção, não era em verificar, era como fazia isso. Irmãos, quando nós olhamos essa palavra nobre no grego, ela é derivada de algumas coisas. E uma das derivação da palavra nobre, no grego, ela se chama eugênio. E essa palavra eugênio significa ser afortunado, passar bem, prosperar. Observe que, em outras palavras, o que o escritor de Atos estava dizendo é, porque eles
abriram o coração, agora falando sobre os crentes da Bereia, muito diferente dos Tessalônicas, e aí a gente não sabe, aí agora a gente aprendeu que não é a igreja toda, mas alguns. A Bíblia diz, eles receberam e por causa disso se tornaram crentes mais nobres. Eles perceberam com toda a avidez, com toda a expectativa. Mas o nobre no grego significa passar bem, prosperar. Significa estar na rota de sucesso, ou seja, como você recebe determina o seu nível de prosperidade. Como você recebe determina o seu nível de provisão. Como você recebe a palavra determina como você vai passar bem. Aleluia. Aleluia. Como você recebe vai determinar se você vai ficar forte ou fraco na fé. Oh, glória. E eu não estou falando de você receber só prestando atenção, mas eu estou falando de você receber abrindo o coração. Quando você abre o coração, você presta atenção, mas nem sempre o fato de você prestar atenção, você abre o coração. Agora, perceba algo interessante, a forma que você recebe a palavra de Deus, isso afeta a sua vida. Eu creio que muitos princípios cristãos, muitos princípios bíblicos vai afetar a sua vida, mas esse é um ponto-chave. O que faz muitas pessoas deixarem de prosperar, deixarem, irmãos, de estar forte na fé, é como elas recebem a palavra, é como elas estão abrindo o seu coração. Sabe, eu queria te chamar a atenção num texto, e se você puder ir comigo, lá em Atos, capítulo 14, versículo 8, eu vou começar a ler para nós ganharmos tempo. Eu imagino que você já conheça, mas preste atenção nisso. Atos capítulo 14, versículo 8 diz assim: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias assentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Ele estava ouvindo quem pregar, irmãos? Paulo. A Bíblia diz que ele estava ouvindo Deus pregar? A Bíblia diz que ele estava ouvindo Jesus pregar? Não, ele estava ouvindo um homem pregar. Agora ele diz o seguinte: quando fixando seus olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Vocês estão comigo? Agora fica aqui, olhe para mim, por favor. Preste atenção. Eu li nessa versão, que é a versão King James, mas eu gosto da versão, nessa passagem, da Bíblia Almeida Revista Atualizada. Porque nessa passagem, não diz assim, na Revista Almeida Atualizada, na Almeida Revista Atualizada, percebendo que o homem tinha fé, mas diz percebendo que o homem possuía fé. E essa palavra possuir, no grego, é a palavra eixo. E essa palavra eixo, irmão, significa, preste atenção nisso, segurar mesmo algo, significa agarrar algo, significa prender-se ou apegar-se, segurar com firmeza. Agora perceba que, se os diáconos puderem me ajudar, eu queria uma cadeira, por gentileza, só para dar um exemplo. Perceba algo aqui, irmãos, vocês estão conseguindo me ver aqui? Claro, 1,92 m de altura, não? Mas vamos lá. Observe, eu estou sentado aqui. A Bíblia fala que havia esse coxo de nascença. O homem obviamente não andava, estava sentado lá, ouvindo Paulo pregar. Eu vou parafrasear agora, você já leu a história. Mas a Bíblia diz que Paulo, pregando a palavra, ele percebeu que no homem que era aleijado, ele percebeu que ele estava possuído de fé. Mas a Bíblia não diz que o homem abriu a boca. A Bíblia não diz que o homem deu glória a Deus. A Bíblia não diz que o homem deu aleluia. A Bíblia não diz que o homem teve qualquer expressão. Mas Paulo viu, enquanto pregava a palavra, que aquele homem que estava sentado, aleijado ali, devia estar sentado ou deitado, ele possuía a fé. Como Paulo percebeu isso? Oh, glória! Como Paulo percebeu isso?
Irmãos, eu vou lhe dizer, talvez se nós estivéssemos hoje aqui com Paulo, seria uma pergunta interessante para fazer para ele. Paulo, cara, qual foi a expressão de fé que esse homem teve para você dizer ele, levanta e anda, e ele levantar e andar? Irmãos, eu não sei qual seria a resposta de Paulo, mas pelo que eu estou vendo na Bíblia, só teve uma situação aqui para nós termos como entendimento. É que Paulo conseguiu ver pela atitude do homem, enquanto ele ouvia Paulo pregar, que ele estava recebendo, acolhendo a palavra. Era como se o homem olhasse para Paulo e dissesse, é o próprio Deus falando comigo, por meio desse homem. É como se o homem olhasse para Paulo e ele não olhasse mais o perseguidor, ele não olhasse mais aquele que foi um tirano, mas agora era o próprio Deus usando a boca desse homem para abençoá-lo. Sabe, irmãos, sabe quando é que nós vamos começar a nos levantar na fé? Sabe quando é que nós espiritualmente deixaremos de ser aleijado e cresceremos na fé? Quando nós aprendermos com esse coxo a receber a palavra, a acolher a palavra, a vir para o culto com expectativa. Não é mais um culto, não é mais um evento, mas é o evento, é o culto. Oh, glória! Aleluia! Eu não estou preocupado, sinceramente, se meu irmão, ele vai receber tudo ou não. Eu quero que ele seja abençoado. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou receber. Porque eu vim com expectativa. Eu não vim como um mero espectador. Eu vim com expectativa gerada em meu coração. Aleluia, aleluia. E isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Isso vai fazer agora você ser curado. Oh, glória. Eu imagino enquanto Paulo estava pregando, certamente o Espírito Santo deveria estar sinalizando para ele: Paulo, ei, manda esse cara levantar e andar. Manda esse cara levantar e andar. Ele tem fé para ser curado, ele tem fé para levantar. E Paulo diz então, levanta e anda. Imediatamente ele levantou e andou. Mas não começou assim, começou ele se atentando ao que Paulo dizia, se abrindo ao que Paulo dizia. Ele poderia dizer, mas já passaram outros ministros por aqui e nada aconteceu. Mas ele não perdeu a sua expectativa. Não importa quanto tempo você tem de crente, você pode ter 5 anos, 10 anos, eu tenho 21 anos de crente, mas eu vou para a igreja como primeiro dia, com expectativa daquilo que Deus fará. Uau! Na nossa igreja nós temos alguns ministros, acho que hoje 14 pessoas, que ministram na nossa igreja de forma oficial. E eu vou lhe dizer, irmãos, muitas vezes nos cultos eu estou sentado como pastor da igreja e ouvindo eles pregar, e como minha vida é abençoada. Aleluia. Porque naquele momento eu me coloco na posição de receber diante das pessoas. Então preste atenção, quando você abre o coração para receber a palavra, você deixa de ser insubmisso, você deixa de ser fraco na fé, você passa a ser forte na fé e submisso em Deus. Quando você recebe a palavra, preste atenção, você prospera, tudo vai bem. Quando você está pronto para receber a palavra, você é curado. Você está aqui ou não? Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz em Lucas, eu não vou ler, mas a Bíblia diz em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, que sobre Jesus havia um poder para curar. E é exatamente nessa passagem, quando fala que aqueles 4 homens, amigos do coxo, do acamado, levaram ele até Jesus, mas a casa, eles não podiam entrar, então eles abriram um espaço no telhado e desceram a maca. Você lembra dessa história? Mas vou lhe dizer, existiam pessoas ali, irmãos, fariseus, mestres da lei, conhecedores da lei e escrituras, que não estavam com o coração aberto para receber. E a Bíblia diz que Jesus percebeu que eles arrazoavam no coração. Quem é esse? Quem é esse?
E simplesmente Jesus diz, preste bem atenção, Jesus diz assim para eles: para que você saiba que o Filho de Deus tem poder para perdoar o pecado e para curar pessoas, eu digo a esse paralítico: levanta e anda. E levantou e andou. Vocês estão aqui comigo? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes de começar essa cena, a Bíblia deixa claro que sobre Jesus havia um poder para curar. Agora aquele paralítico foi curado. Não precisava somente o paralítico ser curado. Talvez muitos daqueles fariseus que estavam questionando quem é esse, poderia estar passando por um problema de enfermo, mas saíram daquele lugar, mesmo com um poder presente, sem ser curado. Sabe, irmãos, preste atenção. Se você decidiu vir hoje, decida também receber tudo que Deus tem para a sua vida. Se você decidiu no seu coração participar desse evento, decida também receber tudo que Ele vai proporcionar a você. Sabe, o que eu quero lhe dizer é que hoje depende muito mais de você ser abençoado do que o próprio Deus. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está aqui comigo ou não? Mas, irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa, e eu creio que eu vou ser inspirado agora pelo Espírito. Sabe, muito obrigado. Sabe, irmãos, enquanto eu estava estudando, o Senhor ministrou algo para mim. A Bíblia diz que um dia Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele começa a falar muitas coisas para Timóteo. E ele diz para Timóteo que isso está lá em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E ele diz algo para Timóteo, muitas coisas, e umas coisas ele diz: Timóteo, como bom soldado de Cristo, participa comigo das minhas aflições. Ele diz, porque um soldado, quando ele é alistado, ele não se envolve mais com o trabalho civil. E ele começa a dizer a Timóteo o seguinte, ele diz: olha, um atleta, para ele ser coroado, para ele ganhar um prêmio, para ele desempenhar bem o seu papel, ele precisa estar diante do regulamento, ou dos regulamentos. E ele começa a dizer, olha, um trabalhador, Timóteo, que trabalha bem, ele deve primeiro colher dos frutos daquele trabalho. Mas sabe, irmãos, uma coisa me impacta, é que Paulo, ele diz assim para Timóteo, no versículo 7, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, na Bíblia King James, ele diz: pensa bem sobre o que eu estou afirmando. Outras versões diz: pondera, Timóteo, nas minhas palavras, pondere. Ele diz: pois o Senhor te fará compreender tudo. Observe o que Paulo está falando. Paulo está dizendo: Timóteo, pondere o que eu estou falando. Em outras palavras, considere. Como seu líder espiritual, como seu mentor, considere, Timóteo, o que eu estou falando. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: rapaz, não importa quantos anos tem o meu pastor, não importa se meu pastor é baixo ou magro, alto ou gordo, não importa, irmãos, não importa se ele me agrada ou não me agrada. Sabe, em outras palavras, nós precisamos ter o nosso coração aberto para isso, para entender que aquela figura do pastor é uma representação de Deus na terra. Jesus disse: aquele que eu enviar e você receber, está recebendo a mim. Aí Timóteo diz: pondera essas coisas, meu filho. Timóteo era filho de Paulo na fé. Agora Paulo diz: pondera essas coisas. Aí ele diz assim, porque um dia Deus te esclarecerá. Ou seja, aquelas coisas talvez Timóteo recebeu, e talvez ele não tivesse tanta revelação do que Paulo estava dizendo. Mas Paulo está dizendo: porque se você ponderar, se você considerar o que eu te falo, revelação vai chegar, tenha calma. E sabe, irmãos, é assim mesmo. Nós estamos na igreja, nós precisamos abrir o nosso coração. Existem coisas, irmãos, que são ditas, que talvez a gente não compreenda tanto, talvez a gente não tenha tanta clareza, mas eu faço o papel do apóstolo Paulo aqui, dizendo para você: acata o seu coração, no seu coração, pondera, irmãos, as instruções que vêm do alto, que vêm do altar, porque um dia é certo, meu filho, que Deus esclarecerá tudo. Tudo ficará mais fácil. E eu vou lhe dizer, irmão, sabe qual foi o fim de Timóteo? Pastoreando a maior igreja de todos os tempos, a igreja de Éfeso. Mas ele começou o seu ministério, a sua caminhada, ponderando aquilo que o seu pai espiritual estava falando. E sabe, irmãos, pondera isso. Pondera isso. Isso é instrução para a sua vida, para que tudo te vai bem. E eu termino falando com você, irmãos.
A Bíblia diz que quando Jesus falou da parábola do semeador, teve sementes que caiu à beira do caminho, aquelas que receberam a palavra, mas o diabo roubou. Teve outras que caíram entre pedregulhos, não tinham raiz, por causa das preocupações, perdeu a palavra. Mas teve outras que caíram entre os espinhos, foram sufocados. Mas teve outros, irmãos, que caíram em boa terra, e a Bíblia diz que esses que caíram em boa terra reteram a palavra, entesouraram no seu coração. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, essa palavra entesourar e reter significa manter amarrado, seguro, posse firme. Oh glória, aleluia. E sabe qual é a consequência de quem retém bem a palavra? A Bíblia diz assim, ó, eles perseveram e frutificam. Ou seja, em tudo lhe vai bem. Oh glória. Sabe, irmãos, nessa noite, é essa palavra que o Senhor inspirou ao meu coração. Eu sei, irmãos, que de fato você está aqui se expondo a essa verdade, mas analise sempre o seu coração de como você está pronto para receber a palavra. Isso determinará como será a sua vida. Oh glória, oh glória. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, na minha casa, graças a Deus, tem alimento todo dia. Graças a Deus por isso. Mas às vezes nós ficamos tão acostumados com o mesmo feijão, com o mesmo arroz, com o mesmo tempero, que se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a murmurar. E quando você fala, vamos ao restaurante, nós criamos expectativa, porque nós imaginamos que ali talvez vai ter um alimento melhor do que o nosso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, você não vai viver de restaurante todos os dias. Em outras palavras, eu quero lhe dizer que a palavra que um dia te libertou vai ser a palavra que vai te manter liberto. A comida que você se alimenta todo dia é ela que vai te fazer crescer. É ela que vai fazer você prosperar. Avalia, meu filho, como está o seu coração. Continua bebendo desse rio que passa nesse lugar. Continua bebendo dessas águas que correm aqui. E é certo que você viverá, crescerá e alcançará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio, irmãos, e sei porque sei que essa palavra é uma palavra inspirada, porque isso vai determinar como será o fim desse evento e como será essa conferência. Meu irmão, se você ajustar o seu coração, você viverá hoje, ou nesses dias, os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida. Tudo depende de você. Você pode ficar de pé, por gentileza?